Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso curso de Gestão Emocional. Aqui quem está falando é o Marcos Ortiz e eu sou formado a coach em Inteligência Emocional e tenho atendido muitas pessoas que sofrem com problemas emocionais, com depressão, com ansiedade, e graças a Deus a gente tem ajudado essas pessoas a sair desses problemas, dessas dificuldades em que essas pessoas estão enfrentando, principalmente nessa pandemia, nesse problema em que o mundo inteiro está passando aí, desse vírus aí que é o Covid-19, e nós estamos ajudando as pessoas. E é pensando nisso que nós, da MV Instituto Coach, preparamos essas 3 aulas para vocês. Pensando nesse problema de ansiedade e depressão, que nós preparamos essas aulas totalmente gratuitas, para que você possa ter um up na sua vida, para que você possa ter um insight em sua mente e que você possa ter o controle das suas emoções, ok? Mas antes de nós estarmos começando a primeira aula, eu gostaria de pedir uma coisa para vocês, para que vocês possam nos ajudar. Primeiramente, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você mais ama, com as pessoas que você gostaria que mudasse, ou que sofre com estresse, ou com depressão, ou com ansiedade. Compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou e estará te ajudando, ele poderá também ajudar essas outras pessoas. Outra coisa que eu gostaria de estar pedindo a todos vocês é que se inscrevam em nosso canal do YouTube e ative o sininho para as notificações de cada vídeo que nós vamos estar postando e estar colocando ali no nosso canal do YouTube. E também aproveita, quando você se inscrever e ativar o sininho, não deixe de colocar o seu comentário, porque o seu comentário é muito importante para nós e o seu joinha também, ok? E uma coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte: depois da terceira e última aula, eu tenho uma grande surpresa para você, ok? Uma grande surpresa que nós da MV Instituto Coach preparamos somente para você que estará assistindo e nos acompanhando aqui no canal do YouTube nessas 3 aulas. Então é muito importante que você assista essas 3 aulas até o final, para que você possa receber essa surpresa, você possa saber qual é essa surpresa que nós estamos preparando para todos vocês, ok? Mas vamos lá começar a nossa aula de gestão emocional. Eu gostaria de começar ela com um tema que é descobrindo o meu poder interior. E eu deixei uma frase que é muito interessante, essa frase me tocou muito quando eu estava produzindo esses slides e resolvi colocar para que vocês possam entender um pouco sobre o que nós vamos estar tratando da aula de hoje. O poder do ser humano está na sua força interior, pois se reflete na sabedoria com que posiciona no mundo diante de tudo. Outra frase também que eu coloquei foi justamente essa aqui: nos aprofundar em nós significa mergulhar em nossas emoções e viajar para salvar quem realmente amamos, nós mesmos. Olha, gente, com esses 2 slides que eu já passei para vocês aqui, já dá para a gente dar um começo no que vai ser essas 3 aulas que nós vamos estar postando aqui no nosso canal do YouTube. E a primeira coisa que nós devemos entender é justamente sobre a questão da palavra poder. Okay? A palavra poder, o que ela significa, o que ela passa para todos nós? Primeiramente, para que você tenha poder em alguma coisa, você tem que ter conhecimento daquilo. Porque todo poder exige uma certa habilidade para que você possa fazer aquilo com maestria. Vou dar um exemplo simples para vocês. Você trabalha numa metalúrgica onde você mexe com peças de automóvel. E aí você acabou de entrar para que você possa trabalhar naquele local. Você pode ter certeza que ali nos primeiros momentos, nos primeiros dias, você não tem tanta habilidade para mexer com aquela peça daquele carro ou para entender o que aquela peça faz ou aonde que ela vai. Você não entende ainda por quê? Porque você não tem o domínio, você não tem o poder daquilo. Aí
Aí o que acontece? Passa-se um dia, passa-se 2, passa-se 3 dias, passa-se uma semana, 2 semanas, 15 dias, 20 dias, e aí você começa a adquirir a habilidade de lidar com aquela situação. E aí você começa a ter um poder, uma autoridade naquilo que você faz. E é isso que significa a questão do nosso interior, no nosso ser interior, do nosso eu interior. Entenda bem, para que você pudesse ter esse poder, essa habilidade de lidar com aquela situação, você teve que primeiro conhecer, passar por um processo de conhecimento. Olha só como é que é interessante. Conhecimento de onde aquela peça vai, o que aquela peça faz, e aí você passa por aquele processo. Depois que você tem o conhecimento, então você começa a criar uma certa habilidade. A habilidade que você começa a ter com o dia a dia, e você começa a fazer aquilo que você demorava para fazer, você começa a fazer mais rápido. É a mesma coisa, gente, quando nós lidamos com nós mesmos. Ok? Quando nós lidamos com o nosso emocional, nós estamos acostumados, por exemplo, não sei qual é a sua idade que você está acompanhando esse vídeo, mas vamos supor que você seja uma pessoa de 20 a 30 anos de idade. Você imagina, são 30 anos da sua vida acostumando o seu cérebro, acostumando a sua mente a fazer aquilo e ter aquela rotina. Ok? Aí quando você tem um certo conhecimento, que você vê que pode mudar aquilo que você praticava, pode mudar, você acaba não conseguindo fazer de uma hora para outra. Então você começa a trabalhar, você começa a entrar em um processo para que você possa ter um conhecimento para lidar tanto com a sua emoção quanto com o seu eu interior. E é interessante que olha só que maravilha, né? Eu deixei aí a imagem do Pinóquio. Quem nunca ouviu falar ou nunca assistiu o filme da Walt Disney do Pinóquio? Qual é a história do Pinóquio? A história do Pinóquio é que ele é um garoto de madeira, um menino de madeira, que ele foi feito por um homem chamado Gepeto. Não é? E o Gepeto, ele era marceneiro, ele fazia, ele pegava uma madeira e transformava aquela madeira em arte, e ele acabou fazendo um menino de verdade. E uma certa noite o Gepeto queria muito um filho, e ele então faz um pedido para uma estrela que aparece no céu. E ele começa a pedir para aquela estrela, para que o Pinóquio vivesse. E olha só como é que é interessante. Ele vai dormir, e no momento que ele vai dormir aparece a fada madrinha e acaba dando vida ao Pinóquio. Só que o Pinóquio começa a perguntar e a interrogar a fada madrinha, e começa uma das perguntas que o Pinóquio faz para ela é a seguinte: eu sou um menino de verdade? E aí a fada madrinha responde para o Pinóquio: não, você ainda não é um menino de verdade, mas você precisa provar o seu valor para que você possa ter e ser um menino de verdade. E aí ele não entende muito, e aí a fada madrinha começa a falar sobre a questão de consciência, e sobre questão de consciência nós vamos estar falando muito sobre isso na nossa terceira aula. Nós vamos estar falando muito sobre inconsciente, consciente e subconsciente. Nós vamos estar falando muito sobre isso e como que ele afeta no nosso dia a dia. E aí então, ela falando sobre a questão do consciente, sobre a questão do inconsciente, aparece o grilo, ok? O grilo falante, e começa a explicar para ele o que seria o consciente. E o Pinóquio chega então e fala: então você é minha consciência? E aí a fada madrinha nomeia o grilo como consciência do Pinóquio. Só que o único problema do Pinóquio é que o Pinóquio ele começa a ter as adversidades da vida. Ele começa a ter os problemas, os precalços da vida, não é? E como ele é um garoto de madeira, ele não tem pensamento ainda, então ele acaba indo pela ideia de outras pessoas, porque ele não tem um conhecimento de si próprio, ele não sabe ainda como que é se tornar um menino de verdade. E aí ele começa a passar por vários problemas, várias dificuldades. Aí você conhece a história, chega uma hora que ele começa a mentir, porque ele acha aquilo natural para ele, e aí o nariz dele começa a crescer, mas aí vem a fada madrinha e resolve a situação novamente para ele. Mas o que eu quero que você entenda é que o Pinóquio ele só cria uma consciência, ele só cria um entendimento de que ele precisava, do que ele precisava fazer e ser para conquistar aquilo que ele tanto queria, que era ser um menino de verdade. Ele começa a lutar, ele começa a ir atrás dos seus objetivos. E a mesma coisa nós, na nossa vida interior, no nosso eu interior. Quando nós entendemos o que nós somos dentro de nós, quando nós entendemos os nossos sentimentos, quando nós entendemos quem nós realmente somos, nós começamos a enfrentar as situações da nossa vida de uma maneira
diferente. Por isso que eu coloquei aqui, nos aprofundar ou mergulhar dentro de nós significa conhecer e viajar por dentro das nossas emoções. Nós vamos falar muito sobre a questão de emoções a partir da segunda aula, que nós vamos estar falando das emoções básicas, em que todo ser humano ele tem. Todo ser humano nasce com essas emoções. Mas só para você dar um entendimento, uma das emoções que nós devemos entender justamente é a emoção da raiva e da tristeza, que é uma das grandes emoções que nós passamos e enfrentamos no mundo hoje. Justamente porque essas duas emoções são praticamente as duas causadoras da questão da ansiedade e da questão da depressão. Como que a raiva ela é referente à questão da ansiedade, Marcos? Por quê? Porque quando você faz algo impulsivamente, quando você toma uma decisão impulsiva, você acaba se frustrando naquilo. E você se frustrando naquilo, você acaba ficando com raiva. E aí você acabando ficando com raiva, você não consegue resolver aquilo que você tem que resolver. Então, o primeiro passo para você entender é o seguinte: você tem que olhar para você, tem que se aprofundar em você e tem que entender o que realmente se passa dentro de você. Vamos voltar à metáfora do Pinóquio para nós podermos entender um pouco mais. Quando o Pinóquio ele resolve voltar para sua casa, ele chega na sua casa e o Gepeto não está mais lá, porque o Gepeto começou a ir atrás dele para saber onde ele estava. E aí o Pinóquio, entendendo aquilo, o que ele faz? Ele vai atrás do Gepeto. E quando ele vai atrás do Gepeto, ele mergulha dentro da água e ele vai atrás do Gepeto, que está dentro de uma baleia. E aí o Pinóquio entra lá e aí você conhece a história que o Pinóquio luta para tirar o seu pai de dentro daquela baleia. O que o Pinóquio fez? Ele se aprofundou. Ele foi até as profundezas para que ele pudesse ter o conhecimento do que serviria para ele saber e entender o que ele precisava para ser um menino de verdade. Para nós entendermos as nossas emoções, nós primeiro precisamos fazer uma viagem ao nosso passado. Não sei se você está reparando no quadrinho aí que eu coloquei para vocês, que nós temos nessa coluna da frente aí, nesse ciclo de 3, nós temos aí o passado muito grande, ok? O presente médio e o futuro pequeno. Por quê? Por que isso, Marcos? Porque quando você não se conhece, quando você não entende quem você acaba pegando aquilo que você enfrentou, aquilo que você passou e acaba jogando para o seu presente. Então, o seu passado acaba sendo o seu presente. E aí você não entende por que o seu futuro não dá certo, por que você não consegue ir para frente, por que você não consegue se livrar de uma situação. É porque você ainda está preso àquele passado que você não deveria estar preso, mas que você deveria ter aprendido com ele e ter tido ter tomado um outro tipo de decisão no seu presente. Só que às vezes a gente não faz isso. A gente pega o nosso passado, joga para o nosso presente e acaba tomando as mesmas decisões que nós tomamos no nosso passado, e aí isso acaba afetando o nosso futuro. Então, como que nós devemos ver? Aí você vai para o segundo quadrinho aí, você vai ver aí que está o passado pequeno, o presente médio e o futuro grande. Por quê? No passado eu aprendo com aquela situação. Eu olho para o meu passado e eu analiso o meu passado e eu aprendo, porque quando eu aprendo eu não tomo as mesmas decisões que eu tomei. Por quê? Por que eu não tomo mais as mesmas decisões? Porque eu vi que foram decisões que me trouxeram frustração, que me trouxeram problemas emocionais. Então eu começo a consertar isso na minha vida. E aí você consertando isso na sua vida, o teu presente começa a ser diferente. Porque as mesmas decisões que você tomou no passado, você não vai tomar no presente. Você vai tomar outras decisões. E aí você tomando outras decisões, o teu futuro começa a ser um outro futuro. Eu costumo dizer nos cursos que nós ministramos aqui na MV Instituto Coach, que são cursos presenciais, e nos meus atendimentos individuais com as pessoas, o seguinte: eu costumo falar assim, gente, se não está dando certo de um jeito, para que insistir em fazer desse jeito? Por que nós não resolvemos fazer de outra maneira? Entenda uma coisa que minha avó, minha mãe sempre falava para mim era o seguinte: Marcos, errar é humano, só que persistir no erro se torna burrice. Okay? Então, às vezes, a gente está persistindo numa coisa em que não está agradando o nosso presente, não está afetando o nosso futuro de uma forma negativa.
de uma forma totalmente negativa. E quando isso acontece, a gente começa a se frustrar e a gente começa a se prender muito mais no nosso passado. Então o que eu tenho que fazer? Olhar para o meu passado, aprender com o meu passado e mudar as decisões que eu tomei do meu passado, mudar no meu presente, porque aí eu vou ter um futuro totalmente diferente. Em uma das minhas palestras, né, porque agora a gente não está podendo ministrar mais palestras presenciais, mas quando eu estava ministrando as palestras presenciais, eu sempre falava o seguinte: quem gostaria de saber o seu futuro? Muitas pessoas levantavam a mão achando que eu ia fazer alguma coisa para ler a mente da pessoa, para ler a mão, para fazer alguma coisa disso, mas não. A única coisa que eu falei para eles foi o seguinte: se você gostaria de saber qual é o seu futuro, comece a tomar as decisões que você aparentemente acha que é correta no seu presente. Não é? Por que você falou aparentemente parece ser correta? Porque não existe, gente, decisão certa ou decisão errada. Existe decisão do momento. E como que eu sei isso? Eu sei quando eu me conheço. Olha só como é que é interessante. E essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Quem é você? Quem é você para você mesmo? Olha a frase aqui, ó. Para descobrirmos o nosso poder interior, devemos primeiro mergulhar dentro de nós mesmos e descobrir quem realmente somos em pelo menos 3 aspectos. Lembra que eu falei para você que para você saber qual tipo de decisão correta você teria que tomar num estado emocional, você tem que primeiro se conhecer. E você se conhece em pelo menos 3 aspectos. Vamos lá. Os 3 aspectos são o meio em que você vive, o segundo aspecto, como você vive, e o terceiro aspecto, que tipo de sentimento você tem com o que você está passando hoje. Eu vou estar falando de cada um deles agora para vocês. Mas o primeiro, eu até deixei uma frase aí para vocês entenderem. O ambiente que estamos tem o poder de nos influenciar tanto positivamente como negativamente. Esse é o primeiro aspecto. Então o que você tem que entender é o seguinte: para mim conseguir, para que eu possa entender a minha vida, para que eu possa entender por que eu sou tão nervoso, por que eu passo por ansiedade, por que eu já tive crises de depressão, por que eu sou tão estressado, para mim descobrir isso em mim, eu primeiro preciso fazer o seguinte: eu preciso olhar para trás e ver que tipo de influência o meio em que eu convivi influenciou, teve esse tipo de influência na minha vida. Então o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que fazer, tipo, como eu falei para você nos primeiros slides, que você tem que fazer uma viagem para o seu passado. Então você tem que entender como é que era seu pai, como é que era sua mãe, como era o tratamento deles para com você, como que era o tratamento deles para a sua vida, como que era o tratamento deles um com o outro, o que você via, porque entenda uma coisa, para você conseguir saber o porquê isso está passando na tua vida, você tem que entender uma coisa, que tudo que você vê, ouve, entendeu? Ou sente no sistema sinestésico, isso gera uma crença em você. Ok? Isso gera algo que vai fazer com que você acredite nisso para o resto da sua vida. Olha como é que é interessante. O nosso cérebro ele trabalha dessa maneira. Lembra que eu falei para vocês que vamos supor que você tem entre 20 e 30 anos. A sua vida toda foi acostumado, vamos supor, com a palavra derrota. Então sempre que você ia fazer algo, deixa eu só mudar de slide aqui. Sempre que eu ia fazer algo, sempre que eu fosse fazer alguma coisa, o meu pai nunca permitiu que eu fizesse. Então eu sempre fui barrado. Eu sempre fui tratado como aquele bebelozinho, sabe? Com aquela redoma de vidro que eu nunca tive, a minha mãe sempre teve medo de tudo, sempre teve medo das coisas acontecer comigo. Então eu sempre fui tratado daquele jeito. Quando você cresce, a tua mente ela começa a ter um amadurecimento após os 20 anos de idade. Quando você tem essa idade de 20 anos, você começa a perceber algo que você mesmo não tinha isso no passado, que é medo, preocupação, que você não consegue arriscar. Tudo por causa do quê? Tudo por causa do ambiente que você estava. Tudo por causa das crenças que foi colocada dentro de você. Você está entendendo? A mesma coisa a questão, por exemplo, tem pessoas que é muito negativa. Por que ela é muito negativa? Por quê? Porque normalmente ela só andou no meio de pessoas negativas.
entendeu? Ela só esteve no meio de pessoas negativas. Então ela se deixou influenciar por aquele ambiente, por aquelas pessoas em que estavam naquele momento com ela e fez com que ela tivesse essa influência negativa. Você pode perceber, você conversa com gente, não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive, você conversa com pessoas que sempre chegou para você e falou para você assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Olha só o texto que eu deixei aqui do lado, só para você entender. Nossa vida sempre vai ser repleta de pessoas negativas. É muito difícil você encontrar alguém positivo, muito. Quando você encontra, é raro. E aí você tem que aproveitar. Porque a maioria das pessoas hoje, ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, nessa pandemia, nesse momento de crise, a maioria das pessoas vão sempre olhar com os olhos negativos. Olha como que as pessoas olham com o olhar negativo. Vamos supor que na tua casa ligam para você, você acabou de jogar na loteria, ligam para você na tua casa e aí a pessoa chega para você e fala para você assim, uma suposição, não estou dizendo que a pessoa vai ligar para tua casa, mas ela liga para você, você ganhou, você jogou em alguma coisa e você ganhou. E aí a pessoa liga para você falando que você ganhou esse prêmio. A primeira reação que você tem é a seguinte, poxa vida, não acredito. Por quê? Porque você não está acostumado a ganhar alguma coisa. Você não está acostumado a conquistar alguma coisa. Por quê? Porque você sempre olhou para a sua vida com um olhar de negatividade. Isso, normalmente, é a influência. Olha só, 90% de chance nós temos de ser depressivos por causa do nosso passado. Você está entendendo? Nós tendemos a ser negativos por causa do nosso passado, por causa do meio em que nós convivemos, por causa da nossa família, e não porque é culpa dos nossos pais, é culpa dos nossos parentes, não, culpa da escola, dos professores, não é nada disso. É porque eles não sabiam, eles não tinham esse conhecimento. Lembra que eu falei para você? Quem tem poder tem conhecimento. O conhecimento ele gera poder. O conhecimento ele gera habilidade. Então você imagina, se a pessoa ela conhece, tem um entendimento do poder interior que ela tem, do potencial que ela tem, ela começa a encarar a vida, a situação de uma forma diferente. E ela encarando a vida dela de uma forma diferente, ela vai conseguir começar a fazer com que você também encare. Você já imaginou se você tem um pai e uma mãe que é pessoas positivas, então você não vai ter dificuldades na sua vida. Você vai passar por problemas, você vai passar por dificuldades, mas você vai olhar para aquilo com um olhar diferente do que as outras pessoas negativas encaram. Aí, um exemplo, a pessoa chega perto de você, você vai contar uma coisa que aconteceu com você e às vezes até a negatividade acaba influenciando você. Você pode até chegar positivo perto da pessoa, mas aquela negatividade acaba trazendo você para baixo e acaba influenciando a sua vida. Então, para mim me conhecer, para mim me entender, eu tenho que primeiro fazer essa viagem e olhar para mim, e olhar para o meu passado, que tipo de influência eu tive, que tipo de aspecto, que tipo de parâmetro a minha vida trouxe para mim hoje, por que hoje eu tomo essas decisões. Tudo está envolto em nosso passado. O medo que você tem de arriscar, de tentar, de fazer alguma coisa, de tentar fazer algo positivo, vem do seu passado. Então, por isso, hoje, como que eu mudo isso, Marcos? Eu encaro o meu passado, aprendo, porque foi isso que você tem que fazer. Você não tem que chegar e julgar o seu passado, e julgar os seus pais, mas você tem que olhar para o seu passado e aprender com ele. Você aprende com ele, você começa a tomar outros tipos de decisões. Quando você toma decisões novas, quando você faz algo diferente na sua vida, isso vai gerando umas crenças em você totalmente diferente das crenças que você foi habituado, que você estava habituado em viver. Ok? Então, olha, só para mim terminar o texto aqui, ó, nossa vida, então, sempre vai ser repleta de pessoas negativas. É muito difícil, principalmente no meio em que vivemos, ter alguém que nos coloque para cima. Isso é algo que sempre terá que partir de nós mesmos. Se nós não olharmos para a nossa própria vida de um âmbito diferente, nunca teremos êxito. Para isso, temos que andar e agir diferente. Então é o que eu falo para vocês. Quando você olha para uma situação e você continua fazendo aquilo, você continua praticando as mesmas coisas que você praticou no passado, a tua vida nunca vai mudar. Então o que você tem que fazer? Algo diferente. Você quer ver? Vou dar um exemplo de Thomas Edison. Thomas Edison uma vez foi interrogado e eles perguntaram para ele assim, falaram assim, puxa vida, você tentou fazer a lâmpada 9.999 vezes. Você vai tentar mais uma vez? Ele falou, vou.
Você fracassou as 9.999 vezes. Aí ele falou assim, não, eu não fracassei. Eu descobri 9.999 maneiras de não fazer a lâmpada. E olha como é que é interessante. Todas as vezes ele tentava diferente. E quando ele não conseguia fazer, ele fazia diferente. Não conseguia, fazia diferente. Porque ele entendia uma coisa, não existe fracassos. Existe, sim, resultados, ok? E o seu resultado, quem faz é você, beleza? Vamos para o segundo aspecto? O segundo aspecto é a forma que você deixa com que isso venha te influenciar. Também tem o poder de nos mostrar o certo e o errado em nossa vida. Então, a maneira que você encara aquilo para você hoje e a maneira que você deixa isso influenciar em você é a maneira que você vai sobreviver na tua vida, entendeu? Existe uma frase que é muito interessante, que ela diz assim, se você acha que você está certo, você está certo. Se você acha que você está errado, você está errado. Então é o que você tem que entender. A pessoa às vezes chega para mim e fala para mim assim, Marcos, você não acha que eu estou certo de fazer assim, 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 assim? Aí eu pergunto para ela, qual tipo de resultado você gostaria de ter na sua vida? E aí a pessoa fala, eu gostaria de ter X resultado. Aí eu falo para ela assim, então essa prática que você teve, isso que você fez, fez com que você alcançasse o resultado que você queria? Ah, não. Falei, então por que você não tenta mudar? Por que você não deixa esse tipo de influência fazer algo diferente em você? Influenciar você diferente? Como assim, Marcos? De vez de você deixar as pessoas influenciar negativamente, por que você não influencia elas positivamente? De vez de você olhar para o seu passado, de vez de você olhar para as coisas que aconteceu na tua vida no passado, e você olhar com uma forma de desdém, ou com uma forma assim, puxa vida, eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim, que é a síndrome de Gabriela, de vez de você olhar por essa situação dessa maneira, por que você não olha com um olhar de positivo? Não, meu pai me criou desse jeito por causa assim, 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 a minha mãe fez o que podia para mim, os meus parentes fez o que podia, e começa a encarar positivamente isso na sua vida, ok? Para você ter uma ideia, tem vezes que o nosso passado é tão influente em nós que nós acabamos até herdando ranços, ok? Coisas negativas até mesmo dos nossos pais. Olha só, na maioria das vezes agimos com influência de nossa família. Quem nunca ouviu a famosa frase, tem um jeito e até fala igual o pai ou a mãe. Quem nunca ouviu a pessoa chegar a olhar para você e falar assim, nossa, esse seu jeito é igualzinho ao seu pai. É por causa daquela influência. Por mais que você não queira ser, mas o teu cérebro, a tua mente já acostumou da maneira que você conviveu, da maneira que você viu, da maneira que você ouviu, da maneira que você sentiu. Entendeu? E quando você começa a mudar e começa a agir diferente, a tua vida começa a ter uma diferença extraordinária. Tem um livro que chama-se O Poder do Hábito. E esse livro, ele mostra que você consegue mudar um hábito dentro de 21 dias, ok? Dentro de 21 dias na sua vida, se você fazer todos os dias a mesma coisa, isso acaba se tornando um hábito. E a mesma coisa se você quer tirar um hábito feio de você. Se você praticar 21 dias esse novo hábito em você, você consegue mudar esse hábito. E como que você pode falar com tanta convicção, Marcos? Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses de idade. E eu e a minha esposa, vou contar um pouquinho rapidinho do que aconteceu com a gente, da experiência que aconteceu conosco. E nós sempre quisemos que esse menino pegasse chupeta, não é? E aí o que acontece? Eu falei para minha esposa assim, se você quiser eu consigo fazer ele pegar a chupeta. Aí ela falou, então tudo bem. Eu falei, só que é o seguinte, todo processo existe uma dor, entendeu? Então, por exemplo, para que você possa mudar, vai acontecer o que em você? Vai ter que provocar dor em você, tudo bem? Beleza. Aí eu falei, então você não vai esquentar a cabeça. Se ele chorar, se ele quiser soltar a chupeta, se ele jogar a chupeta, você não vai reclamar disso, ok? Ela falou, ok. E aí eu comecei a tentar acostumar o menino com a chupeta. E aí foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia, e ele chorando, berrando, não querendo a chupeta e cuspindo a chupeta. Tinha vez que ele pegava a chupeta e jogava fora. E eu tendo aquela paciência, falei, não, ele vai acostumar. Em 21 dias ele vai acostumar. E eu fui acostumando ele. Quando chegou no 21º dia, ele não conseguia mais ficar sem dormir sem a chupeta. Então ele só ficava com a chupeta. E hoje a chupeta para ele é uma beleza. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu acostumei ele. Eu mudei o hábito dele. Ok? Eu mudei
a maneira, o cérebro dele, eu mudei a maneira do pensamento dele, a maneira do cérebro dele agir. Mas aí você me pergunta, mas como que você fez isso? Por intermédio de influência. O nosso cérebro ele trabalha com isso. O nosso cérebro ele trabalha por intermédio de influência. Nós vamos estar estudando bastante sobre isso na terceira e última aula, que nós vamos estar falando muito sobre o nosso cérebro. Mas o que você tem que entender hoje nessa aula é que todo tipo de influência, tanto positiva como negativa, pode te causar algo que pode ou te fazer bem ou te fazer mal. Beleza? E aí nós vamos então para o nosso terceiro aspecto, que é o seguinte: que tipo de sentimento então traz para você, entendeu? Quando você se arrecorda desses pensamentos, quando você se arrecorda do seu passado, quando você tem um lapso na tua memória. Porque olha só, para nós entendermos esses sentimentos, nós temos que entender primeiro algo que se chama estado emocional, ok? Todo estado emocional ele é causado por algo que nós representamos para o nosso cérebro. Entendeu a jogada? Então quando você representa algo para o teu cérebro, o teu estado emocional ele é a causa desse problema, dessa representação que você faz com o teu cérebro. Como assim, Marcos? Vamos supor que você está acostumado a chegar na sua casa todos os dias 6 horas da tarde e você é casado. E a tua esposa está acostumada de você chegar, ou o teu marido está acostumado de você chegar todo dia aquele horário. Se um dia você atrasa, ele acaba ficando representando, ele não vai representar para o cérebro dele assim, não, deve ter acontecido alguma coisa, deve ter furado o pneu, deve estar tudo bem, mas ele está chegando. Entendeu? Você não vai representar isso para você. A primeira coisa que vai vir no teu cérebro é o seguinte: ou ele tá me traindo, ou ela tá me traindo, entendeu? Ou ele é um cafajeste, um sem vergonha, um safado. Por quê? Porque isso é a maneira de você representar. Quando você representa isso para você, quando o teu cônjuge chega, a primeira coisa que você faz é tomar a decisão daquele estado emocional que você tem. Aquele estado emocional gera em você um sentimento. Gera um sentimento de raiva, um sentimento de ódio, e aí você não deixa nem a outra pessoa falar com você. Você acaba descarregando tudo aquilo que você próprio chegou e representou para tua mente, para o teu cérebro. Então, para você entender a maneira que é causado a questão dos sentimentos emocionais em nossa vida, você tem que entender primeiro sobre estado emocional. E como mudar esse estado emocional? Como eu mudo esse estado emocional? Eu enxergo e eu encaro a minha vida ou encaro a situação de uma forma diferente. Se a pessoa demorou, eu começo a representar para mim, não que ela está me traindo ou que está acontecendo alguma coisa, não, mas eu começo a representar para mim algo que assim, puxa vida, ele deve ter atrasado porque ele deve ter ficado até um pouco mais tarde no serviço porque o patrão deve ter pedido, entendeu? E aí você vê que o seu estado emocional será outro completamente diferente. Eu consigo encarar o meu passado e mudar o meu estado emocional. Olha só como é que é interessante. Quando eu encaro o meu passado, que o cérebro ele funciona assim, ele trabalha com imagens. A nossa mente, né, quando você estuda PNL, você entende algo que é fantástico. O nosso cérebro ele trabalha com imagem. Vamos supor, você assistiu um filme e vai ler um livro. Né? Eu costumo dizer, sempre dar o exemplo do livro do Harry Potter, né? Vamos supor, você leu o primeiro livro do Harry Potter sem assistir o filme. Então você faz uma imagem daquele livro. Quando você assiste o filme e você vai ler o segundo livro, ou você lê o mesmo livro que você leu, você começa a representar para o seu cérebro a imagem do filme que você assistiu. Porque normalmente nós, seres humanos, somos muito visual. Entendeu? A gente consegue captar as imagens muito rápido em nossa mente. E isso acaba ficando em nossa mente. A mesma coisa a questão, os 3 sentidos principais da nossa vida que faz causar uma crença, que faz causar um sentimento, ele é justamente a audição, a visão e o tato, que é o sistema sinestésico. Então tudo aquilo que você toca, ou tudo aquilo que você passa a mão e consegue sentir, aquilo estimula as tuas fibras nervosas, os seus tecidos nervosos, que leva até o seu neurônio, ok? E ali produz o quê? Produz uma memória
de que aquilo é quente, de que aquilo é frio, ou do que aquilo dá choque, ou aquilo causa dor, entendeu? Então o nosso cérebro é dessa maneira. Então o que que acontece? Quando você se dá com uma situação que você passou no teu passado, o teu cérebro talvez ele não vai mostrar para você a imagem, ou o videozinho, ou o filme, quando a gente está acostumado a ver, ele não vai mostrar para você o que aconteceu, mas ele vai trazer aquele sentimento que você passou naquele momento. É a mesma coisa que acontece do seguinte, se eu chegar para você hoje e falar para você assim, olha, vai numa tomada mais perto de você e põe o dedo lá no fio de alta tensão. Você não vai colocar, por quê? Porque você sabe que ali dá choque, aquilo ali te causa dor. Mas como que você sabe aquilo? Porque em algum período do seu passado, em algum período da sua vida, você tomou choque, você teve uma causa de dor na tua vida. Então o cérebro ele traz o sentimento. Então por que eu falo para você? Como representamos em nós, isso acaba causando as emoções tanto boas como ruins. Então o que significa? A representação, como você representa aquilo para você, esse aspecto demonstra o teu sentimento, que pode ser positivo ou pode ser negativo. Tá entendendo a jogada? Então, para que você tenha um estímulo no teu cérebro diferente, você tem que olhar para a tua vida de uma forma diferente. Você tem que enxergar na tua vida uma forma diferente. E isso é um dos passos para que você comece a se conhecer. E quando você tem um conhecimento em você, quando você tem um conhecimento na sua vida, você acaba tendo poder e habilidade. Porque quando você tem habilidade de algo, você pode ter certeza que as coisas começam a ser muito mais fácil para você, ok? Uma das coisas interessantes que a gente aprende no meio do coaching e da psicologia é justamente o seguinte, a frase que Sócrates disse no começo da sua filosofia, que ele diz assim, quem sou eu? Sócrates ele estudou muito para descobrir quem era ele, entendeu? Quem era o emocional, como que agia o corpo dele. Entendeu? Então, para que você entenda isso, para que você saiba quem é você primeiro tem que se conhecer. Você tem que primeiro saber quais são os seus potenciais, quais são os seus poderes interiores. Quando você descobre isso, você começa a ter poder. E aí você tendo esse poder, entenda uma coisa, poder e conhecimento, se você não pratica, se você não põe em ação, se você não age, aquilo não passa de ser poder e conhecimento. O poder e o conhecimento só vai ter mudança na tua vida quando você agir. E quando você age, você descobre algo interessantíssimo, que eu gostaria de mostrar para vocês agora, que é justamente o potencial do ser humano. Aí eu deixei até uma frase para vocês assim, ó. Nós somos aquilo que acreditamos ser. O primeiro passo para conseguir o que você quer é acreditar em si mesmo. O primeiro passo para você ter consciência da sua vida é acreditar em você. É acreditar que você tem esse potencial. E que tipo de potencial eu tenho, Marcos? O potencial do ser humano, ele é ilimitado, ele não tem limite. Você pode ser aquilo que você quer ser. Se você quer ser hoje, olha bem para mim, se você quer ser hoje um empresário, então seja o empresário. Se você quer ser hoje um coach, como eu quis ser um coach, quis ser um psicólogo, então seja um coach, porque hoje eu posso falar para vocês, hoje eu sou coach, hoje eu sou psicólogo, por mais que esteja em formação em psicologia, hoje eu tenho técnicas em meditação, sei fazer meditação, faço meditação, uso a meditação nos meus atendimentos. Hoje eu sei a prática da PNL e eu sei que isso causou mudança na minha vida, causou impactos emocionais na minha vida, então isso é o que eu acredito que eu sou. E quando eu coloco isso em prática, quando eu começo a agir da maneira do que eu acredito ser, então a minha vida começa a mudar. Agora, se você acreditar que você é uma pessoa negativa, que você é uma pessoa que que nunca consegue nada na vida, você nunca vai conseguir. Entendeu? Você nunca vai ter nada na sua vida. Mas quando você olhar para a sua vida e você começar a acreditar, e você crer no potencial que você tem, para você nada vai ser impossível. Como que eu descubro o meu poder interior, Marcos? Primeiro aspecto, eu vejo o meio que me influenciou e eu olho com outros olhos. Segundo aspecto, eu vejo como que isso me influenciou e eu mudo essa maneira de influência. Terceiro aspecto, eu vejo o sentimento que isso me traz. E quando eu mudo essa influência, que tipo de sentimento que traz na minha vida, na nossa vida. E aí eu pergunto para você,
Você acha que você não tem um potencial? O corpo do ser humano, a mente do ser humano é algo espetacular. Quando você começa a entender quem é você, você não passa mais por ansiedade, você não passa mais por depressão, você não passa mais por estresse, você não passa mais por nada disso, porque você olha para a situação e nada e mais ninguém vem te ofender, ok? E aí eu gostaria de mostrar para vocês algo muito interessante, que é a pirâmide do potencial alcançado. Eu vou chegar ali, né, mas eu vou explicar para vocês justamente o que? O estado desejado. O estado desejado é a realização pessoal. Então, o que você quer ser, não é? Quando você se conhece, você tem que pôr esse parâmetro e esse padrão na sua vida. O que você quer ser? Entendeu? Não tinha aquela pergunta antigamente, quando nós éramos pequenos, que o pessoal perguntava assim: o que você quer ser quando você crescer? E muitos falavam: quero ser médico. Outros: quero ser advogado. Outros: quero ser isso, quero ser aquilo, quero ser aquilo outro. Então, o que você quer para sua vida hoje? Quando eu tenho essa consciência dentro de mim, porque o que é o coach? O coach pega a pessoa no ponto A dela, no estado em que ela está, no estado que ela não deseja estar, e ela leva a pessoa até o estado desejado, até onde ela gostaria de estar, até onde que ela quer realmente estar, o sonho que ela quer conquistar. Então a primeira coisa que você tem que pensar, quando você sabe quem é você tem que entender o seguinte: que tipo de sonho eu quero realizar hoje para minha vida? Que tipo de sonho eu quero realizar para minha vida nesse momento? Então esse é seu estado desejado. Para você alcançar esse estado desejado, existe um processo. Tudo na vida tem um processo. Tudo. Nada é de uma hora para outra. Esse negócio de 5 passos, 3 passos, 2 passos, para você ser rico, para você ser milionário, isso aí é história, entendeu? Isso aí é história para boi dormir, vamos dizer assim, como minha mãe falava, entendeu? Como minha avó falava. Isso é história para boi dormir, não existe passo para você chegar à riqueza, entendeu? O que existe é o quê? Eu foco naquele objetivo, eu tenho aquele objetivo, então eu começo a lutar, eu começo a alcançar as minhas metas para conseguir o meu objetivo. E olha lá como é que é interessante. A base da pirâmide, a gente pode dizer o seguinte, que é a autoconsciência. O que é a autoconsciência? A autoconsciência é o autoconhecimento, entendeu? Como que é a minha vida? Como que é o ritmo da minha vida? Não é? Quando você se conhece, você começa a ter esse entendimento. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E você começa a fazer um planejamento. Quando você faz esse planejamento, que você se conhece, você tem essa autoconsciência, você pula já para o segundo ponto da pirâmide, que é a conexão, que nós chamamos de empatia. Então você começa o quê? Você tem esse autoconhecimento de você, mas você começa a querer passar esse conhecimento para as outras pessoas. Então você começa a se conectar com as outras pessoas. Entendeu? E a maneira que você começa a se conectar, você não deixa ser influenciado, mas você influencia as outras pessoas, entendeu? E as outras pessoas são influenciadas por intermédio de você. A minha professora de psicologia, ela falou algo muito interessante. Ela falou assim: todo psicólogo precisa de um psicólogo. Por quê? Porque o psicólogo ele precisa se conhecer. O coach precisa se conhecer. O coach ele precisa saber quem ele é, saber o que ele é, as emoções que ele tem, para que ele possa ajudar as outras pessoas. A pessoa que é Praction em PNL, ela precisa conhecer as emoções dela própria para que ela possa tentar ajudar as outras pessoas. Porque só você conseguindo sabendo quais são as suas emoções, para você poder ajudar a outra pessoa a se livrar daquilo. Entendeu? E como que eu sei quais são as minhas emoções? Se conectando com outra pessoa. Porque quando você sente a dor da outra pessoa, você vê que você mesmo talvez possa ter essa dor dentro de você. Para você ter uma ideia, eu já tratei até de pessoas que são consideradas coach também. Já tratei, entendeu? De pessoas que chegaram para mim e falaram para mim assim: olha, eu consigo ajudar as outras pessoas, mas eu mesmo não consigo ser ajudado. Entendeu? Eu mesmo não consigo me ajudar. E aí nós fizemos algumas técnicas e essa pessoa conseguiu se conectar com outras pessoas. Então eu posso dizer que eu sou aquele coach que ajuda outro coach, aquele coach que ajuda as pessoas em emocional.
Eu sou coach em inteligência emocional, eu tenho essa habilidade, graças a Deus eu tenho esse dom de ajudar as pessoas, eu me conecto com as pessoas, eu sinto o que as pessoas têm, eu sinto o que as pessoas sentem, você tá entendendo? Só que uma diferença, a pessoa que tem empatia, ela não pega aquilo que a pessoa passa e carrega aquilo com ela. Não, ela sente aquilo, mas ela ajuda a pessoa a se descobrir. E aí quando você faz isso, o teu diálogo, que é o terceiro ponto da pirâmide, o teu diálogo começa a ser diferente, porque aí você começa a saber ouvir e a saber se expressar, beleza? Aí, pra gente não demorar muito, quero ver se eu gravo só uma aula só sobre esses pontos da pirâmide, mas pra gente correr um pouco, o que acontece? Quando você tem um diálogo, pro vídeo não ficar muito longo também, né, gente? É porque a gente tem ainda mais 2 aulas aí pela frente e vai ser muito bom essas 2 aulas, eu tenho certeza. E você não deixa aí de assistir as 2 aulas, não deixa de se inscrever no canal do nosso YouTube, entendeu? E também ativar o sininho para que você possa receber a notificação dos outros vídeos também. Esse canal, gente, só abrindo um parênteses, esse canal ele é destinado para ajudar as pessoas. Então aqui só vai ter aula de como lidar com as emoções, dicas de como lidar com problemas emocionais, ok? E aí a gente vai para o 4º ponto da pirâmide, que é a criatividade, que é explorar o seu potencial. Olha só como é que é interessante. Quando eu começo a explorar o meu potencial, eu começo a entender quem sou eu. Eu vou falar um pouco sobre potencial no próximo slide. Vamos continuar. Depois nós vamos para o penúltimo ponto da pirâmide, que é a performance, que é eu fazer as coisas diferentes e é o ser diferente. E existe 2 padrões na questão emocional, o ser e o estar. Ou eu sou diferente ou eu estou diferente. O estado é o momento. O ser é a continuidade, é aquilo que você é, entendeu? Então você nunca pode falar assim, eu sou depressivo. Você não nasceu depressivo. Você nunca pode falar assim, eu sou ansioso. Você não nasceu ansioso. A ansiedade você adquiriu com os estados emocionais, com o que aconteceu durante toda a sua vida. A depressão foi causada por causa de mágoas, chateações que você teve durante toda a sua vida. Não é que você nasceu com isso. Ninguém nasce com ansiedade, ninguém nasce com estresse e ninguém nasce com nervosismo e muito menos com depressão, entendeu? A pessoa adquire isso. Então é um estado emocional. Então é errado você falar eu sou. Você tem que falar eu estou depressivo, eu estou ansioso. E aí quando você está depressivo, você está ansioso, isso tem como mudar. Dá para você ajudar uma pessoa que está. Agora uma pessoa que é, o ser é a identidade da pessoa, é o que a pessoa é. Então é muito mais complicado mudar o que a pessoa é, o caráter da pessoa, que é aquilo que foi impregnado na pessoa na infância dele, do que quando ela está. Entendeu? Então a gente consegue mudar muito mais aquela pessoa que está do que aquela pessoa que é, aquela pessoa que encarna isso nela. Então nunca encarne algo negativo em você, entendeu? Para que você chegue ao seu estado desejado, você tem que sempre olhar para você e falar assim, não, eu sou positivo. Então repete comigo agora, eu sou positivo. Mas não de uma maneira que não faz você acreditar. Porque o único problema... O problema que a gente passa é o seguinte, que muitas vezes a gente fala e às vezes a gente mesmo não acredita no que a gente fala. Você tem que começar a acreditar naquilo que você fala. Você tem que começar a acreditar naquilo que você diz. Quando você começa a acreditar, você faz com que o teu cérebro comece a acreditar em você também. E aí fazendo isso, você chega aonde? Normalmente, 100%, você chega no seu estado desejado, que é a realização pessoal. Ok? Mas vamos falar um pouco sobre a questão do potencial. O potencial, ele age dessa maneira. Você descobre qual é o seu potencial, você descobre quem é você começa a descobrir o conhecimento que você tem dentro de você, aquele poder interior, lembra-se da primeira aula nossa, né, que é essa aula aqui, que é descobrindo o seu poder interior, e eu descubro fazendo uma autoanálise do meu passado, só dando uma recapitulada, fazendo uma autoanálise do meu passado, das influências que eu tive, que tipo de influência que eu deixei influenciar na minha vida, que tipo de sentimentos que trazem essa influência para a minha vida, e aí eu mudo esse tipo de influência, eu mudo esse tipo de posição, e aí eu começo a me descobrir emocionalmente. Quando eu me descubro emocionalmente, eu descubro o meu potencial. Eu quero ver se eu consigo fazer na próxima aula
Mas tem um exercício de PNL que é espetacular, que é você mudando o seu estado emocional e enxergando o teu potencial, entendeu? Porque todo ser humano nasce com esse potencial, entendeu? O que eu quero que você entenda é justamente isso. Você tem um potencial. Ah, mas por mais que eu sou desse jeito, derrotado, derrotista, já tenho mais idade, tenho isso, tenho aquilo outro, não importa, você tem um potencial. O que falta em você é o quê? Descobrir esse potencial. Eu costumo dizer em meus atendimentos o seguinte, que enquanto tem fôlego de vida dentro de nós, tem esperança de nós mudarmos. Só que a diferença é o seguinte, quando eu descubro esse conhecimento, quando eu descubro esse poder, quando eu descubro esse potencial, eu tenho que agir. Quando eu ajo, quando eu ponho em ação, quando eu ponho em prática aquilo que eu aprendo, o conhecimento que eu tive, o conhecimento que eu obtive, eu começo a ter outros tipos de resultado. Por isso que eu sempre falo, como eu falei no início para você, se não está dando certo de um jeito, tenta fazer de outro. Entendeu? Não custa nada. Você já não tentou fazer tantas vezes daquela maneira, tantas vezes você tentando dar murro ali em ponta de faca, você já não tentou várias vezes fazer daquele jeito, não deu certo, muda. Muda. Porque quanto mais você faz a mesma coisa, você consegue obter o mesmo resultado. Para você obter um resultado diferente, você tem que agir diferente. Então você começa a agir diferente. Quando você age diferente, você começa a ter um resultado diferente. Ah, mas se eu tiver um resultado negativo, eu luto para ter o quê? Um resultado positivo. Porque o meu objetivo, a minha visão é sempre ter um resultado positivo na minha vida. E quando isso acontece, quando tem esse tipo de resultado, ele gera uma crença. E essa crença gera uma atitude na minha vida. Então eu começo a encarar, começo a enxergar o mundo e a minha vida de uma forma diferente. Gente, entenda uma coisa. A vida ela é bela. A vida ela é maravilhosa. A vida é para ser vivida, entendeu? E quando você entende o teu propósito de vida aqui nessa terra, você começa a ter uma vida diferente. Você começa a viver diferente. Você começa a obter resultados diferentes. Então, gente, viva, viva, viva. Ok? Não é sobreviver apenas, é viver. É viver o melhor que você tem. É você descobrir o que o seu corpo pode fazer. É você descobrir o que a tua alma pode fazer. Eu sou apaixonado por cérebro humano. Eu sou apaixonado pela mente humana, porque eu sei do potencial incrível que a mente humana tem. Eu já estudei muito, já fazem 12 anos que eu estudo a questão da mente humana, que eu mexo com gestão de pessoas já fazem 15 anos, já fazem 4 que eu sou coach, sou apaixonado pela minha profissão, apaixonado pelas coisas que eu faço. Então, gente, isso mudou a minha vida. Se eu contar a minha história de vida para você aqui, eu quero ver se eu separo um vídeo só para mim contar o meu depoimento para você. Se eu contar a minha história de vida, você vai falar assim, puxa vida, você teve mudanças realmente. Então, gente, se eu estou falando e passando para você, é porque você pode. Repete comigo pelo menos 3 vezes. Eu posso. Eu posso, eu posso, e seja feliz, ok? Vamos encerrando por aqui, essa é a nossa primeira aula que nós gravamos, e eu tenho certeza que foi muito bom. Para você que gostou, se você gostou dessa aula, deixa sua curtida, deixa seu comentário, e não esquece de nos ajudar a compartilhar esses vídeos. Porque quanto mais você compartilha, mais vida de pessoas a gente consegue alcançar e consegue ajudar. Ok? O teu compartilhamento da questão do YouTube, ou no Facebook, ou no Instagram, é uma forma de o YouTube, né? Vamos pôr assim, a questão do YouTube, que esses vídeos estão sendo gravados no canal do YouTube. É a questão do YouTube olhar e falar assim, não, esses vídeos estão ajudando pessoas. Então ele dá mais compartilhamento, mais acesso para as pessoas. Então a tua curtida, a mesma coisa. O teu comentário ajuda a nós produzirmos mais. Às vezes você passa pelo vídeo e você não deixa um comentário. Puxa, é complicado isso pra gente. O seu comentário ajuda a nós produzirmos mais vídeos, a nós estarmos produzindo mais vídeos. Por mais que você deixe assim, poxa, o seu comentário pode ser até simples. Nossa, achei esse vídeo muito legal. Pronto, para nós tá ótimo, maravilhoso. Ou achei esse vídeo péssimo. Não tem problema, porque as críticas também a gente tem que receber e para que a gente possa mudar também. Então o seu joinha sim, ou o seu joinha sim, não esqueça de deixar isso, que é muito importante para nós. Ok? Então só recapitulando, para você descobrir o seu poder interior, eu tenho que fazer uma autoanálise dentro de mim e ver que tipo de influência que eu tive no meu passado, entendeu? Como que eu deixei me influenciar com isso?
E que tipo de sentimento isso traz para a minha vida? Quando eu analiso esses 3 aspectos, eu mudo a minha consciência e eu começo a ver a influência de uma outra maneira do meu passado, eu começo a enxergar a influência que eu tive no meu passado de uma outra forma, eu começo a ter começo a deixar essa nova forma que eu fiz, essa nova mudança de influência que eu tive no meu passado, eu começo a deixar me influenciar no meu presente, entendeu? E aí eu tenho um outro tipo de sentimento, é a mudança. Mas o primordial que você tem que saber na tua vida é mudar esse tipo de influência de negativo para positivo. E como que eu enxergo isso? Eu enxergo de uma forma diferente o meu passado. Assim você descobre o seu poder interior, você descobre o seu potencial e aí você fica preparado aí para a próxima aula. Então vou deixar um exercício rapidinho para você. Examine-se. Para na frente do espelho e pergunta para você mesmo: quem sou eu para mim mesmo? Ok? E tenta responder essa questão. Se você conseguir responder, deixa aí o seu comentário e fala para mim o que você descobriu quando você fez essa pergunta. Você pode deixar o comentário na próxima aula que não tem problema nenhum, ok? Um beijo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de deixar o seu joinha e não se esqueça também de deixar seu comentário e compartilhar para nós, que é muito importante, beleza? Até o próximo vídeo e aí, se Deus quiser.